Leitura do livro de Êxodo, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo, capítulo 17. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: Dai-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: Por que contendes comigo? Porque tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água, e o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Eis que estarei de pé diante de ti sobre a rocha de Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá a água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. E suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque disse: Porque o Senhor jurou que o Senhor faria guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. O nome do outro era Eliezer, porque o Deus de meu pai, disse ele, foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua esposa Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus, e disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua esposa e seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que os cometera no caminho, e como o Senhor os livrava. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse:
Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E Moisés disse a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborreçam a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000, e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Se fizeres isto, e Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar, e todo este povo também voltará ao seu lugar em paz. Então Moisés ouviu a voz de seu sogro e fez tudo o que ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os fez por cabeças sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda causa pequena julgavam eles mesmos. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para sua própria terra. Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó e falarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciãos do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem
para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: Fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: Estai prontos no terceiro dia, e não chegueis das suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte. E a voz da trombeta soou ao toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou ao toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte. E o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte o povo para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: Estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce e subirás, tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério,
não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não permita que Deus fale conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a voz do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia da leitura bíblica programada em nosso plano. A você que segue essa leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo e assim nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Compartilhe também com elas. Incentive outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diária tão importante para o nosso conhecimento a respeito da vontade de Deus em nossas vidas. Se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada e assim você não perde nenhum dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.